O motor de proteína de 1800, a alquimia da ração infinita. Olhe para as suas mãos. E agora, olhe para o que você coloca no prato das suas aves. Se a sua sobrevivência e a saúde da sua família dependem de um saco de plástico colorido comprado em uma loja de conveniência, você não é um criador. Você é um refém. Estamos em 2026. O preço dos grãos atingiu patamares que nossos avós jamais imaginariam. A soja e o milho, commodities controladas por algoritmos e bolsas de valores distantes, tornaram-se as correntes que prendem o pequeno produtor ao sistema de endividamento. Mas, enquanto o mundo moderno chora sobre tabelas de preços, o segredo para a independência total permanece enterrado sob nossos pés, esperando para ser redescoberto. Bem-vindo à engenharia do invisível. Hoje, vamos resgatar uma técnica que a indústria agroquímica tentou apagar dos manuais. Um dispositivo de biotransformação rústica, utilizado por monges e naturalistas do século XIX, capaz de converter o que você chama de lixo na proteína mais densa, pura e gratuita do planeta. Imagine, nunca mais carregar um saco de ração industrial. Imagine ver suas galinhas com penas brilhantes, cristas vermelhas de vitalidade e ovos com gemas de um laranja profundo, quase cor de sangue. Tudo isso sem gastar um único centavo. Este não é um simples tutorial de jardinagem. Isto é um ato de resistência, é o retorno à soberania alimentar. Se você está pronto para deixar de ser um consumidor e se tornar um arquiteto da própria sobrevivência, inscreva-se agora. Junte-se à nossa resistência técnica. O manual está aberto e o tempo está passando. Para entender o motor de proteína, precisamos primeiro desaprender a arrogância moderna. A natureza não conhece o conceito de desperdício, apenas o de transformação. O que chamamos de lixo orgânico é, na verdade, energia potencial em estado bruto, aguardando o catalisador correto. O coração desta técnica reside na entomologia aplicada, especificamente na biologia da Hermetia ilucens, a mosca soldado negra. Diferente da mosca doméstica, que é um vetor de patógenos, a soldado negra é uma maravilha da engenharia biológica. Em sua fase adulta, ela sequer possui aparelho bucal funcional. Ela não come, ela não pousa na sua mesa, ela não transmite doenças. Sua única missão, sua única razão de existir é encontrar matéria orgânica para depositar seus ovos e perpetuar a vida. E é aqui que a física e a biologia se encontram. Dentro do nosso motor rústico, ocorre um fenômeno chamado inércia térmica bioativa. À medida que milhares de larvas começam a processar a matéria orgânica, a fricção constante de seus corpos e a atividade enzimática elevam a temperatura interna do núcleo para cerca de 37 graus Celsius. Este calor, constante e úmido, atua como um reator. Ele acelera a decomposição e, simultaneamente, higieniza o ambiente, eliminando bactérias anaeróbicas que causariam odores desagradáveis. Mas a verdadeira magia, a verdadeira engenharia de 1800, está no que chamamos de gradiente de migração de pré-pupa. Quando a larva atinge seu pico nutricional, composta por 45% de proteína e 35% de gorduras essenciais, sua biologia muda. Ela para de comer e sente um impulso irresistível de abandonar a umidade do berço para buscar um local seco onde possa se transformar em mosca. Nós usamos a própria psicologia da larva contra a gravidade. Através de uma rampa interna, inclinada em um ângulo crítico de capilaridade e aderência, a larva sobe por conta própria. Ela se autocolhe. É uma cinta transportadora biológica, sem engrenagens, sem eletricidade, movida puramente pelo instinto de evolução. É a sofisticação da simplicidade, uma máquina viva que converte entropia em ordem. Para construir o seu motor de proteína, você não deve buscar no corredor de plásticos de uma loja de ferragens. A engenharia ancestral exige materiais que respirem. O recipiente primário, idealmente, deve ser de madeira de lei, tratada com óleos naturais, ou cerâmica porosa.
O plástico é um material morto. Ele retém umidade excessiva e sufoca a troca gasosa necessária para o metabolismo larval. Se você usar plástico, você criará um pântano podre. Se usar madeira ou barro, você criará um útero biológico. Precisamos falar sobre o substrato de atração. No século XIX, os naturalistas usavam uma mistura de farelo de trigo fermentado e frutas ácidas. Por quê? Porque o pH levemente ácido atua como um farol químico para as fêmeas da mosca soldado. Elas buscam o cheiro da fermentação acética, o sinal de que há energia disponível. Diferencie os materiais. Não use restos cítricos em excesso. A acidez excessiva pode corroer o exoesqueleto sensível das larvas jovens. Busque o equilíbrio, o caminho do meio. Use restos de vegetais folhosos, cascas de tubérculos e, se você for corajoso e buscar a soberania total, restos de carcaças animais. Sim, a larva da soldado negra é capaz de processar proteínas animais com uma eficiência que faria qualquer incinerador moderno parecer obsoleto, transformando carne em decomposição em proteína limpa e inofensiva em menos de 48 horas. Note a textura do seu solo ao redor. O sistema deve estar posicionado sobre uma base de drenagem de pedra brita ou seixos de rio. Isso garante que o chorume, o lixiviado rico em nutrientes, não se acumule na base, mas sim infiltre, criando uma zona de fertilidade extrema abaixo do motor. Este líquido, o sangue do motor, é o fertilizante mais potente que você já teve em mãos. Uma única gota diluída pode reviver uma planta moribunda. Autoridade, geologia e botânica, fundidas em um único ponto de operação. Aproximem-se. Observem os movimentos. A construção de um motor de proteína exige precisão de marceneiro e paciência de monge. Passo 1. A câmara de fundação. Cave um pequeno círculo de 30 centímetros de profundidade no local mais sombreado do seu galinheiro. Preencha-o com pedras vulcânicas ou seixos. Esta é a sua âncora de drenagem. O motor deve estar em contato com a terra, mas nunca submerso nela. Passo 2. O cilindro de reação. Posicione seu barril de madeira ou cesto de vime reforçado sobre as pedras. No interior, instale a rampa de saída. Este é o detalhe que 99% dos amadores ignoram. A rampa deve ter uma inclinação de exatos 40 graus. Se for 30 graus, as larvas não sentirão a urgência de subir. Se for 50 graus, elas escorregarão. Use madeira áspera para a rampa. A textura é essencial para que as cerdas das larvas encontrem tração. Passo 3. O berçário de ovos. Acima do substrato orgânico, suspenda pequenas ripas de madeira presas com elásticos, deixando vãos de 2 milímetros entre elas. É nestes vãos que a mosca depositará seus ovos. Ela não coloca os ovos diretamente na comida. Ela os coloca perto da comida. Ela é cautelosa. Respeite essa cautela. Passo 4. A ativação. Coloque sua isca fermentada no fundo. Cubra com uma camada de palha seca para manter a umidade interna. Agora, o erro crítico. Muitos deixam o sistema aberto ao sol. O sol é o inimigo do bioconversor. As larvas são fotofóbicas. Elas odeiam a luz. Cubra o topo com um tecido de linho pesado ou uma tampa de madeira com furos de ventilação laterais. O interior deve ser um santuário de escuridão e calor. Passo 5. A colheita passiva. Posicione um cano de bambu ou madeira na saída da rampa, conduzindo diretamente para uma calha dentro do seu galinheiro. Agora, apenas observe. Em poucos dias, você ouvirá um som sutil, um farfalhar constante. São milhares de larvas subindo a rampa, caindo no cano e sendo entregues vivas e frescas para suas aves, sem motores, sem intervenção humana, apenas o ciclo perfeito da vida. O erro que todos cometem? Tentar acelerar o processo adicionando água demais. O sistema deve estar úmido como uma esponja espremida, nunca encharcado. O excesso de água expulsa o oxigênio e transforma seu motor em uma tumba de putrefação. O segredo é o equilíbrio.
a homeostase. Ao implementar o motor de proteína de 1800, você não está apenas alimentando galinhas, você está cortando um cordão umbilical que o ligava à dependência econômica. Você está transformando o que a sociedade descarta no que há de mais valioso: vida e energia. Cada larva que cai naquele cano de madeira é um pequeno grão de liberdade. É a prova de que a autossuficiência não é um sonho utópico. É uma técnica matemática, uma engenharia esquecida que espera por homens e mulheres dispostos a sujar as mãos para limpar a alma da dependência sistêmica. Você agora detém o segredo da proteína. Suas galinhas não serão mais apenas animais, serão extensões do seu bioconversor, entregando a você ovos e carne de uma qualidade que o dinheiro não pode comprar. Mas a comida é apenas um dos pilares. De que adianta a proteína infinita se o solo onde você pisa está morto? De que adianta a ração gratuita se você ainda depende de adubos químicos para sustentar sua horta? No nosso próximo encontro, vamos mergulhar nas profundezas da Terra. Vamos revelar o segredo da terra preta de índio, a técnica de biochar e micro-organismos eficazes que permite transformar areia estéril em um solo negro e fértil que dura 1000 anos. O caminho para a liberdade é longo, mas nós caminhamos juntos. Mantenha suas ferramentas afiadas e seus olhos atentos aos sinais da natureza. A resistência começa no seu quintal. Até o próximo capítulo.